Então eu peço que você possa abrir a sua Bíblia comigo em Salmo 126, versículo do 1 ao 6. Nós vamos ler. Salmo 126, eu vou ler daqui. Vou ler nessa versão aqui, King James, que eu gosto muito. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Vamos até o 6. Senhor, traz os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. E o 6 para fechar: aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Coloca a mão sobre o seu coração, por favor, e feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Tu é a palavra, Teu é o reino e Teu é o poder. A minha oração neste dia é que eu não atrapalhe nada aquilo que o Teu Espírito tem para fazer nesta noite. Me toma, meu Pai, nas Tuas mãos. Que de mim nada possa fluir, mas que da Tua palavra possa começar a saltar na minha mente. E o Senhor usar a minha boca como instrumento afiado Teu, para trazer para o coração da Tua igreja verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nesta noite. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, e eu falo para Ti com toda certeza que o Senhor é o único e soberano Deus da nossa vida, e por isso nos alegramos. Fala conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glórias a Jesus, amém? Esse Salmo 126, quando você vai estudar ele, é um salmo que o povo estava cativo, ficou cativo durante 70 anos na Babilônia. E esse Salmo 126, ele fala do retorno do povo da Babilônia para a sua terra, Israel, Jerusalém. E esse salmo é um salmo muito bonito, é um salmo que pelo menos comigo, mexe muito comigo, porque ele diz que eles semearam com lágrimas, mas com júbilo eles ceifarão, eles irão colher. E quando a gente vai estudar um pouco mais, por que eles ficaram cativos 70 anos? Eu não sei se todos já tiveram a curiosidade de saber o porquê, mas eu amo essa parte da Bíblia, porque cativeiro é um lugar onde as pessoas ficam aprisionadas, amém? Quem aqui é mais velho vai entender o que eu estou falando. Nos anos 90, teve uma época muito grande de sequestro. Então, os sequestradores, eles sequestravam pessoas que tinham muitas posses. Eles sequestravam essas pessoas, levavam para dentro de um cativeiro e pediam resgate para a família, para que fosse pago, para que a família pagasse o resgate. E aí sim, aquele que foi levado para dentro do cativeiro era libertado com vida e podia voltar para a sua família. Então, muitas famílias ali passaram momentos difíceis, porque muito pior do que aquele que está dentro do cativeiro é a família que está fora, porque a família está fora sem saber o que está acontecendo com aquele que está cativo. Então, no século 90, na década de 90, obrigado irmão, na década de 90, houve uma onda muito grande de sequestro, né? Então ali tinha um homem da polícia chamado Hélio Vigio, quem lembra? E então ele era um cara muito usado naquela época e tal, ele era da polícia. Então as pessoas, quando elas eram levadas para dentro de um cativeiro, elas viviam momentos aprisionados, defecavam em lugares, às vezes homens que moravam em palácios, daqui a pouco se viam dentro de um quartinho, defecando no mesmo lugar em que dormia.
Então as pessoas eram tratadas como animais, muitas delas ficavam com venda nos olhos, sem até saber onde estavam, ficavam às vezes dias ali dentro de um cativeiro, até que a família conseguisse negociar com os sequestradores, pagar o resgate, aí sim, aqueles eram libertos. Alguns deles infelizmente morreram, porque a família não tinha condições de pagar, ou às vezes ficava negociando muito, e acabava que os sequestradores matavam aqueles que haviam sido levados para dentro do cativeiro. Então isso é um cativeiro. Mas eu vim aqui essa noite para falar não de um cativeiro físico, eu vim aqui falar nessa noite de um cativeiro na alma. Porque a pior prisão que existe na vida de um crente não é a prisão física, mas é a prisão na alma, é a prisão das suas emoções. Quando você vê uma pessoa dentro de um presídio, ela está atrás das grades, porque provavelmente ela cometeu algum crime e ela está pagando pelo crime que ela cometeu. Nem sempre, mas normalmente é assim que funciona. Mas eu pergunto para você, e nós que por diversas vezes não fazemos nada, mas em algum momento da nossa história nos vemos aprisionados nas nossas emoções, sem poder sair do lugar onde nos encontramos, a única coisa que nos resta é glorificar o nome do Senhor e pedir a Ele misericórdia para nos tirar de dentro dessa prisão, sim ou não? Isso eu acho que acontece com todos nós. Eu já em muitos momentos da minha vida me vi aprisionado. A pastora Fabiana, por exemplo, tem um livro lindo que fala sobre depressão. Então, a depressão é a doença do século, é a doença que aprisiona as pessoas, o medo, a fobia. Então, existem vários cativeiros que vão prendendo as pessoas, e que essas pessoas, elas são de Deus, amam a Deus, mas elas não conseguem se movimentar, porque elas não entendem como sair desse cativeiro. E eu vim essa noite trazer uma mensagem exatamente para o teu coração. Então, aqui a gente vê um povo de Israel, um povo escolhido de Deus, um povo que foi levado para dentro de um cativeiro. A Bíblia nos diz que eles ficaram 70 anos na Babilônia, vivendo dentro de um cativeiro. Eu queria que você colocasse para mim aí, por favor, você da mídia, Levítico capítulo 25, do versículo 1 ao 7. Eu quero ler com você. Nós vamos ler alguns versículos bíblicos, amém? Amém? Vem comigo, amém? Levítico 25, de 1 a 7. Diz assim: 25. Não vai me dar uma pernada não, hein? Então o Senhor Deus falou a Moisés o seguinte: 2, até o 7. Fala aos israelitas e comunica-lhes: quando entrares na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Yahvé, o Senhor. Durante 6 anos semearás o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas no 7º ano, preste atenção, mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático, Shabat, para o Senhor, para Yahvé. Não semearás o teu campo e não podarás a tua vinha. Não ceifarás as tuas espigas, que serão reunidas em feixes, e não vindimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano completo de descanso. Repete comigo: um ano completo de descanso. Versículo 6. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, a teu servo, a tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade. Também ao teu gado e aos animais da tua terra, todos os seus produtos servirão de alimento. O que o Senhor estava dizendo com o povo de Israel era o seguinte: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão trabalhar 6 anos. Mas no 7º ano vocês não vão precisar plantar nada. A terra por si só ela dará o seu fruto. Vocês vão precisar descansar, porque a terra não poderá ser mexida. Porque é um ano, porque quando a gente vai ler na Bíblia, a Bíblia diz que Deus fez o mundo em seis dias, amém? Ele descansou no 7º, não é isso? A Bíblia diz que quando Deus tira o povo de Israel do Egito e ele leva para o deserto, a Bíblia diz que eles podiam todos os dias comer maná do céu, mas se eles guardassem para o dia seguinte, dava bicho, sim ou não? Sim. Mas quando chegava no 6º dia, eles podiam pegar do 6º dia para o 7º, que não dava bicho.
Porque no sétimo eles não podiam colher nada, porque era um dia de descanso para o Senhor. Sim ou não? Então estamos juntos até aqui? Então o que Deus está dizendo é o seguinte: porque existem leis de Deus que nós precisamos cumprir essas leis. Amém? Então essas leis precisam ser cumpridas. E quando a gente não cumpre as leis que não foram cumpridas, existe uma resposta que virá contra a nossa vida. Então todo cativeiro, na verdade, nada mais é do que uma semeadura errada. Então a semeadura errada nos leva para dentro de um cativeiro. Então Deus fala para o povo: olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão trabalhar seis anos. No sétimo ano vocês não vão fazer nada, a terra por si só dará o fruto. E esse fruto do sétimo ano não será só para vocês, será para vocês, para os seus empregados, para as suas empregadas, para os viajantes, para os estrangeiros, para todas as pessoas que fizerem parte do teu ciclo. Porque Deus, Ele é bondoso. Deus, a Bíblia diz que Ele, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então quando a gente pede alguma coisa para Deus, Deus não nos dá o que nós pedimos, mas Ele nos dá muito além daquilo que nós pedimos, porque Ele é um Deus generoso, Ele é um Pai. Amém? Então estamos juntos até aqui? Então quando Deus Ele fala assim: olha, então vocês entrarem na terra. Só que o grande problema do ser humano é que quando as coisas estão dando certo, a gente tem o costume de fazer do nosso jeito. Porque se eu estou semeando numa terra, pastor Leandro, e eu estou colhendo, e Deus manda no último ano eu não mexer na terra, mas se eu estou colhendo, por que eu vou parar de mexer na terra? Eu vou continuar mexendo, porque afinal de contas está dando negócio. Deus Ele nos pede o seguinte: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão trabalhar 30 dias, vocês no final do mês vocês vão ganhar um salário, e aí vocês vão trazer 10%, que é o meu dízimo, para a minha casa, para que haja mantimento na minha casa, e vocês vão me colocar à prova, e eu vou derramar sobre vocês bênção sem medida. Só que a gente trabalha 30 dias, a gente recolhe muito mais do que imaginávamos, e aí a gente fala: mas por que eu vou dar para Deus aquilo que é de Deus? Se o meu Deus é meu Pai e Ele não precisa de dinheiro, eu vou guardar comigo. Você está aí? Eu quero que você participe comigo. Então, quando você quebra princípios, os princípios quebram você. Então, eles começaram a trabalhar na terra, eles começaram a trabalhar, e a terra estava prosperando, então eles continuaram, então eles não descansaram. Coloca para mim Levítico capítulo 26, versículo 14. Levítico 26, 14. Depois a gente vai para o 33 ou 35. Contudo, se não me ouvirdes e não praticardes todos esses mandamentos, vai para o 33 agora. 33. Quanto a vós, se não obedecerdes os mandamentos do Senhor, o que o Senhor diz? Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações, desembainharei a espada contra vós, e farei da vossa terra um deserto, e das vossas cidades ruínas. 34. Então a terra, presta atenção, então a terra, Deus vai tirar eles da terra, vai botar eles no lugar. Então a terra acalmará. Algumas versões diz: a terra descansará. Porque tudo que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Se nós não fizermos do jeito dele, Ele nos tira de cena, mas Ele faz do jeito dele. E aí ele fala assim: então a terra acalmará. Algumas versões: descansará a ira do Eterno durante todos os dias da sua devastação, pelos anos sabáticos que ela não descansou. Era para ter descansado no último ano, no sétimo. E enquanto estiverdes refugiados na terra dos vossos inimigos, a terra repousará e desfrutará dos seus sábados. E o 35 para fechar: todos os dias da sua assolação descansará o que não descansou em vossos anos sabáticos e jubileu, durante a vossa estada sobre ela. Amém? E para fechar, coloca para mim 2 Crônicas. Coloca para mim 2 Crônicas 36, 21. 2 Crônicas 36, 21. Tudo isto em cumprimento à palavra de Yahvé, o Senhor profetizada pela boca de Jeremias. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos,
repousou durante o tempo da sua desolação, até que, repete comigo, até que os 70 anos se completassem. Então eles não ficaram 70 anos por um acaso. Eles ficaram 70 anos, porque quando você vai estudar a história, eles trabalharam 490 anos. Se você pegar 490 e dividir por 7, está dando 70. Amém? Amém? Então, 490 anos eles trabalharam. Só que dos 490 anos, era para eles terem trabalhado só 420. 70 anos era para eles ficarem quietos, descansando, que o próprio Senhor ia fazer a terra brotar e dar frutos. Eles iam continuar se alimentando. Eles não precisavam trabalhar, mas como eles são teimosos, porque afinal de contas está dando, pastor, aí tem que trabalhar. Então o que Deus faz? Não tem problema, vocês não sabem obedecer. Aí Deus pega o povo e leva o povo cativo. Aí Deus levanta um homem chamado Nabucodonosor. Você já ouviu falar dele na Bíblia? A Bíblia diz que ele invade Jerusalém, ele destrói a cidade de Jerusalém, e ele leva todo mundo cativo para a Babilônia. Dentre aqueles que foram cativos para a Babilônia, tem 3 camaradas, 3 não, são 4. Tem um menino chamado Ananias, outro chamado Azarias e outro chamado Misael. Junto com eles tem um menino também chamado Daniel. Mas o que me chama muita atenção é que quando eles chegam na Babilônia, pastor Leandro, a primeira coisa que a Babilônia faz com eles é o seguinte: é mudar o nome deles. Ananias, Azarias e Misael, eles mudam o nome para Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel agora vai te chamar Beltesazar. Porque afinal de contas, o que o mundo lá fora quer fazer comigo e contigo? É trocar a nossa identidade. Porque se a gente não sabe quem a gente não sabe onde vai. Você está aí? Então quem não sabe quem é, não sabe para onde vai. Quem não tem uma identidade definida, não tem um destino. Então por isso que o diabo, a primeira coisa que ele tenta é te cegar. Porque quando ele te cega, você vira igual um bebê. Já viu uma criança, quando você dá uma bala? Você dá uma bala para uma criança, você pega ela pela mão e leva para onde quiser. Porque a criança, ela está preocupada com o presente, não preocupada com a presença. Mas quem é adulto quer a presença, não o presente. Você está aí? Glorifica o Senhor. Toda a honra e toda a glória dele, amém? E aí o que acontece? Então eles são levados para dentro da Babilônia. E aí você me pergunta assim: pastor, e como é que era a vida deles na Babilônia? E eu vou te dizer como é que era a vida deles na Babilônia. Coloca para mim Salmo 137, por favor, versículo do 1 ao 3. Eles estão na Babilônia. Olha como é que era a vida deles na Babilônia. Salmo 137. Chorando. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamos a chorar, com saudade de Sião. Sião é Jerusalém. Nos salgueiros que lá existiam, nas árvores, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Em outras palavras, eles estavam dentro da Babilônia, porque quando você está dentro de um cativeiro, a única coisa que você sente é tristeza, você chora. Então eles estavam lá nos rios da Babilônia, e os babilônicos chegavam perto dele e falavam assim: canta pra gente uma música, canta as músicas que vocês cantavam lá em Sião, lá em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que eles pegavam as harpas deles, penduravam nos salgueiros, nas árvores, e eles choravam nos rios da Babilônia, porque eles não tinham força. E sabe o que eu tenho para te trazer nessa noite? Cativeiro é um lugar que não mata, mas cativeiro é um lugar que trata. Cativeiro é o lugar onde os verdadeiros adoradores se levantam. Porque adorar em Jerusalém, qualquer um adora, mas adorar em Babilônia, somente aqueles que de fato são adoradores. Por isso que a tua Bíblia, segura um pouquinho. Por isso que a tua Bíblia diz
que Ele não busca os perfeitos. A tua Bíblia diz, igual a minha, que Ele busca os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Agora você pode glorificar Deus. Então eles estão na Babilônia, eles estão chorando. E aí os babilônios falam assim: canta pra gente um hino. Aí eles falam assim: mas como que nós vamos cantar um hino? Se nós estamos tristes, nós estamos longe da nossa terra. Como é que nós vamos cantar um hino se nós estamos aqui presos? Nós estamos aqui cativos. Porque o cativeiro é um lugar onde você é tratado nas suas emoções. O cativeiro é um lugar onde, entenda bem, Deus não te leva, mas Ele permite que você vá para dentro do cativeiro. Porque quando Deus quer tratar com alguém, Deus não trata com pessoas que está tudo dando certo. Deus trata com pessoas quando está tudo dando errado. Eles estavam no Egito. O Senhor, quando tira eles do Egito, o Senhor podia ter tirado eles do Egito e colocar eles direto em Canaã. Mas Deus não fez assim. Deus levou eles para o deserto. Porque o problema de Deus não foi tirar eles do Egito. O problema de Deus foi tirar o Egito deles. O grande problema de Deus não é nos libertar do mundo. O grande problema é tirar o mundo de dentro de nós. Porque vir para a igreja, levantar a mão, confessar Jesus como Senhor e Salvador, isso é glória a Deus e aleluia. Mas muito mais do que isso, é você entender que você tem que cada dia mais. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 12, que nós precisamos não nos conformar com este século que nós vivemos aí fora, mas nós devemos transformar a nossa mente, sofrer uma metanoia, uma mudança de mente, entender que o que é uma conversão? Conversão é estar andando para um lado e fazer uma conversão, é convergir, é virar para o outro lado e andar caminho contrário. Você, quando conhece Jesus, você não pode ter os mesmos hábitos que você tinha antes. Você não pode andar com as mesmas companhias que você andava antes. Quando você anda com Jesus, você precisa mudar a tua forma de falar. Mas muito mais do que mudar a tua forma de falar e de se vestir, é você mudar a tua mente. Porque eu conheço, você conhece muitos homens, e aqui a gente não está para fazer crítica a ninguém, mas a gente conhece muitos homens que botam a Bíblia, glória a Deus e aleluia, mas a Bíblia fala que eles são sepulcro caiado. Os babilônicos diziam: canta uma música para a gente. Os caldeus diziam: canta uma música para a gente. Eles falam assim: como que eu vou cantar se eu estou aqui na Babilônia? Eu estou longe de Sião. As harpas estavam penduradas no salgueiro. E a harpa, sabe o que a harpa fala? A harpa que eu entendo. Lembra que Davi, ele quando tocava a harpa, o espírito saía de Saul? Lembra disso? Sim ou não? A harpa está falando de promessas. A harpa está falando dos dons que o Senhor te entregou. Sabe, muitos dons que hoje estão enterrados na tua vida é porque você se permitiu entrar nesse lugar chamado cativeiro. E o Senhor me trouxe essa noite para te dizer: sai desse lugar. Sabe como é que sai desse lugar? É adorando em espírito e em verdade. Sabe como é que você sai da Babilônia? Sabe quando é que você sai do cativeiro? É quando você adora o Senhor até nos momentos difíceis. Quando tudo estiver dando certo, glorifica ao Senhor. Quando tudo estiver dando errado, continua adorando ao Senhor. A Bíblia diz que os dias maus vêm para todos. Os dias maus são para aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Mas são nos dias maus que nós de fato entendemos quem são os adoradores. E aí, mas o que eu acho mais lindo é que Deus, ele é tremendo. Aí em Isaías capítulo 45. Coloca para mim Isaías 45, 1, 2, 3. Olha o que diz. Assim, pois, diz o Senhor ao ungido. Espera aí, Ciro era ungido? Ciro era rei da Síria. Olha o que diz. Assim diz o Senhor ao ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza, para subjugar nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que estas não possam ficar trancadas. Eu mesmo irei adiante de ti e aplanarei todo lugar acidentado. Arrombarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Deus está dizendo para você essa noite: ei, eu irei adiante de ti, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que saibas que eu sou Deus.
O teu Deus, Ele não esqueceu de você. E Ele usa um homem chamado Ciro. A Bíblia diz que Ciro, ele assina um decreto. E esse decreto, quando ele assina esse decreto, e que decreto é esse, pastor? O decreto é para que o povo que estava cativo 70 anos pudesse voltar para a Babilônia. E aí, o que me chama muita atenção, e aí a gente volta, eu não vou colocar de novo, a gente volta para onde a gente começou, Salmo 126. Então, quando ele assina o decreto, aí o povo de Israel, que estava cativo 70 anos, e por que estava cativo 70 anos? Porque a terra precisava descansar. Só por isso. A terra precisava descansar. Então, Deus pega o povo que estava trabalhando na terra, leva para um cativeiro, acabou os 70 anos, perceba que eles não ficaram nem 71, ficaram 70 anos, porque Deus é preciso. Tudo que Deus faz é preciso. E aí Ciro, ungido dele, assina um decreto. Aí eles são libertos. E aí eles voltam. E quando eles voltam para Israel, aí coloca de novo o Salmo 126 para mim, por favor. Aí eles vão andando pelo meio do caminho, indo para Jerusalém, para Sião. Aí é o que eles dizem: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Eu não sei você, mas deixa eu te contar uma coisa. Durante muito tempo eu andei num cativeiro. Durante muito tempo eu achei que eu era dono da minha vida, eu fazia aquilo que eu queria fazer. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu não conhecia. Tem uma oração que Jó faz, ele fala assim: eu antes ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Foi isso que aconteceu comigo. Eu ouvia falar de Jesus, eu sabia que ele era bom, mas eu dizia: eu amo Jesus, mas eu nem o conhecia. Eu nunca tive experiência com ele. A Bíblia diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Eu só ouvia falar, mas um dia eu experimentei dele. E quando eu experimentei dele, eu vim como o Salmo 126. Coloca lá. Quando o Senhor trouxe novamente restauração à minha vida, à tua vida, nos sentimos como num sonho. Então, se nos encheu de riso a boca, porque a coisa mais feliz na vida de um ser humano, pode deixar aqui na tela, a coisa mais feliz na vida de um ser humano é ele voltar a sonhar sonhos que são os sonhos de Deus para ele. E a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Deixa aqui na tela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Muitas pessoas que te viram aprisionados num cativeiro, um dia essas mesmas pessoas irão dizer para você e para outros: o Eterno fez maravilhas na vida dele. O Eterno fez maravilhas na vida dela. Porque as pessoas precisam ver quem é o Deus da nossa vida. As pessoas precisam presenciar quem é Jesus. Nós não podemos dizer que servimos a Jesus e termos uma vida medíocre na terra. E eu não estou falando de coisas financeiras, não. Eu estou falando de uma vida, prosperidade. Entenda uma coisa nessa noite: prosperidade não é ter muito dinheiro. Prosperidade é ter ausência de necessidade. Prosperidade é você ter o que comer, é ter onde dormir, é ter paz, é ter alegria. Isso é prosperidade. Eu conheço homens riquíssimos, porque eu trabalho com homens riquíssimos. Eu conheço homens riquíssimos que são paupérrimos. Eu conheço pessoas humildes que são as mais ricas da terra. Porque riqueza, o problema, pastor, tem problema ter muito dinheiro? Problema nenhum ter muito dinheiro. O que não pode é o muito dinheiro ter você. Você pode ter tudo, desde que tudo que você tenha, não tenha você. Então eles voltaram. Aí coloca o versículo 3, por favor. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Agora o que diz o 4? Olha aqui. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Eu já tive oportunidade de ir para Israel. Quando você vai no deserto do Negueb, você vai ver várias montanhas. E Israel, quando faz frio, faz muito frio. Então, quando faz muito frio, chega a dar gelo nas montanhas. Só que Israel é um país muito interessante, que faz muito frio, mas quando está no calor, faz muito calor. Então, os mesmos montes que acumulam gelo lá em cima, que acumulam neve, que acumulam gelo, quando vem o calor,
o sol quando bate, derrete aquele gelo. Então, como os montes são altos, aquele gelo, quando ele vai derretendo, as águas vêm escorrendo pelo Negueb e vai irrigando toda uma terra seca, e vai tratando e vai passando. O que eu quero nessa vida, nessa noite, que você entenda uma coisa: existem áreas da tua vida que estão secas, mas é o Senhor que vai regar essas áreas da sua vida. Não tente resolver o teu problema com alguém, não tente arrumar a solução do lugar aonde não tem. Entregue o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, assim como ele faz no deserto Negueb, ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer com que aquelas camadas de gelo possam derreter, e toda aquela irrigação, a terra vai ser irrigada. Lembra quando Deus colocou Abraão? Lembra no Éden? A Bíblia diz que Abraão, ele não semeava nada. A Bíblia diz que da terra brotava por baixo da terra, e irrigava todo o solo. Abraão foi colocado num lugar perfeito. Abraão não precisou semear nada. Tudo, a Bíblia diz que a terra dava todas as coisas. Sim ou não? Perceba uma coisa: Abraão estava num lugar perfeito. Mas no lugar perfeito, Adão estava num lugar perfeito, e no lugar perfeito ele peca. Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi levado ao Espírito ao deserto, e no deserto ele estava com fome. Satanás, quando vem tentar Jesus, a Bíblia diz que ele resiste a toda tentação, e depois Deus dá uma ordem para os anjos do serviço. Sim ou não? Porque eu quero que você também entenda nessa noite o seguinte: não é o lugar que vai fazer com que você não peque, mas é o que você carrega dentro de você que vai fazer com que você permaneça firme naquilo que Deus tem para você. O problema não é o lugar, o problema somos nós. Juízes capítulo 1, eu amo essa história, pastor Leandro. Juízes capítulo 1 fala a história de um homem chamado Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque, quando você vai ler, ele era um rei, e a Bíblia diz que ele pegava e cortava os polegares das mãos e dos pés de todos os reis que ele derrotava. E depois, se você estudar depois, quando a pessoa perde o polegar do pé, ela tem que reaprender a andar. E o polegar é que dá firmeza. A gente só consegue pegar as coisas por causa do polegar. Se cortar o polegar, a gente não tem firmeza. Então o rei Adoni-Bezeque, ele cortava os polegares para tirar a firmeza dos reis. E a Bíblia diz que ele fazia 70 reis comer debaixo da sua mesa. Quando você vai ver a história, a Bíblia diz que depois que o pecado chega na humanidade, Deus resolve fazer tudo de novo. Deus destrói tudo, levanta um homem chamado Noé, coloca ele dentro de um barco com a sua família. Você conhece a história? Noé passa pelo dilúvio, ele e a família dele. 8 pessoas saem da arca, os animais todinho, e Deus começa uma nova história com Noé. A primeira coisa que Noé faz é preparar uma vinha. Ele fica chapado, bebe pra caramba, fica doidão. A Bíblia diz que Noé tinha 3 filhos. Um dos filhos, chamado Cã, ele vê o pai pelado. Ele, em vez de cobrir a nudez do pai, a primeira coisa que ele faz é expor a nudez do pai para os seus irmãos. Os irmãos, envergonhados, pegam um pano, cada um de lado, vai andando para trás, assim, olhando para trás, e cobre o pai para não ver a nudez do pai. Quando o pai levanta, os irmãos contam para o pai. Aí a Bíblia diz que pai, Noé, ele começa a amaldiçoar Cã. Ele começa a dizer que Cã seria escravo de escravos, que Cã seria maldito, que Cã é isso, que Cã é aquilo. Aí quando você vai estudar a Bíblia com calma, a Bíblia diz que Cã significa Canaã. Então Canaã era uma terra maldita. Quando Deus chama Abraão, Gênesis capítulo 12, quando Deus levanta Abraão para ir para Canaã, entenda uma coisa: Deus não estava levando Abraão para Canaã abençoar Abraão. Deus estava levando Abraão para Canaã, para Abraão abençoar Canaã, que era um lugar maldito. E aí a Bíblia diz que quando Abraão ele chega em Canaã, Canaã era uma terra maldita. Por que era uma terra maldita? Porque Adoni-Bezeque era o rei daquela terra. E todo lugar onde quer te mutilar, todo lugar que quer acabar com a tua identidade, quer arrancar os teus polegares, esse lugar é maldito. Nós temos uma identidade definida. Você está aí? Então o que Deus faz? Ele Deus fala assim: não, faz o seguinte, Juízes capítulo 1 diz que eles perguntam assim, as tribos, né, os irmãos, quem vai pelejar contra Adoni-Bezeque? Aí a Bíblia diz que Deus dá uma ordem, vai Judá que vai. Judá fala de adoração.
Já entendeu? Já pegou aí? Aí ele fala, vai Judá. Mas a Bíblia diz que Judá fala assim: ô Simeão, vamos comigo. Simeão, quando você vai estudar na Bíblia, o significado de Simeão fala de intercessão. Então, para você possuir alguma coisa, sempre vai andar adoração e intercessão juntos, senão você não consegue conquistar nada. Um povo que não ora, um povo que não intercede, um povo que não consegue encontrar os lugares que Deus tem. Por isso a Bíblia fala em Tessalonicenses que orar sem cessar. Você está aí ainda? Eu sinto a presença do Senhor aqui. Ele está aqui. Feche seus olhos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Tu és lindo, tu és o amado da nossa alma, Jesus. Uma reunião sem a tua presença não passa de uma reunião, Jesus. Mas quando tu vem, Jesus, quando tu vem, Jesus, tudo é diferente, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso querido. Nós não merecíamos, Jesus, mas o Senhor nos resgatou do cativeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Toque cada um dos teus filhos nesta noite, Jesus. Todo cativeiro na alma, Jesus. Todo aprisionamento, meu Jesus. Eu peço nesta noite que o Senhor venha libertar, Jesus. Entra com a tua providência, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. A Bíblia diz que eles vieram pelo caminho cantando. As nações que um dia falaram mal deles tiveram que ver com os próprios olhos. Eles caminhando, eles adorando, chorando, eles voltando para Jerusalém. Eu lembro a primeira vez que eu fui a Israel, o ônibus subindo e entrando em Jerusalém, e aquela música Jerusalém, eu chorava, porque eu me lembrei que um dia eu estava dentro de um cativeiro, e na década de 90, para tirar um cativo lá de dentro do cativeiro, um prisioneiro, era preciso pagar um resgate. E há mais de 2000 anos ele pagou o maior resgate que já foi pago até hoje. Só que ele não pagou com dinheiro, ele pagou com sangue inocente. E hoje eu estou aqui, eu sou um milagre. E se Jesus fez na minha vida, eu estou te falando com autoridade, Ele pode fazer na tua. Eu vim de uma família de macumbeiro. O meu avô tinha terreiro de macumba. A minha família inteira servia as trevas. E um dia Ele me resgatou. Um dia Ele pagou um preço e me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Por isso, quando você me ligou, eu amo falar de Jesus, cara. Eu amo falar do que eu vivo com Ele. Eu amo Jesus como tudo na minha vida. As pessoas que andam do meu lado, eu digo para elas: não olhe para mim, cara, olhe para Jesus, cara. Pode ser que um dia eu decepcione vocês, cara, mas Jesus nunca vai decepcionar vocês, cara.
Fica firme com Jesus, vocês jovens. O mundo tem muita coisa para oferecer para vocês, muita coisa. Mas nenhuma das coisas que o mundo tem se compara àquilo que Jesus tem para vocês. E aí eles chegam em Jerusalém. E aí a Bíblia diz que quando eles chegam em Jerusalém, a cidade está destruída. Os muros estão todos completamente destruídos. O templo, o lugar do Senhor, está em ruínas. Mas sabe o que me chama a atenção? Quem reconstrói o templo são aqueles que vieram do cativeiro. Porque toda pessoa que um dia foi para dentro de um cativeiro, ela é preparada no espírito para poder lutar guerras que muitas pessoas não estão preparadas para lutar. Então, quando você está passando por um cativeiro, não reclame com o Senhor. Peça para Ele: me prepara, Jesus. Me dá força para passar por isso tudo, porque eu sei que lá na frente tem coisa muito grande para mim. Porque só pode sarar quem um dia foi sarado. Só pode tratar quem um dia foi tratado. Só pode amar quem um dia já foi amado. Só pode perdoar quem um dia já foi perdoado. Então tudo que a gente vive, as traições que a gente vive na terra, tudo que a gente vive, a gente não entende naquele momento, mas tudo isso é um preparo de Deus para nos levar para um outro nível. E aí eles voltam para Jerusalém e eles começam a reconstruir tudo. Quando a gente vai ler a Bíblia, 1 Samuel capítulo 13, Juízes capítulo 13, nos conta a história de um homem chamado Sansão. A Bíblia diz que Sansão era um nazireu. Nazireu significa um consagrado. Deus, quando fala com Manoá, diz para Manoá o seguinte: ele é um nazireu, ele é um separado. Navalha não pode passar no cabelo dele. Ele não pode tocar em coisas impuras. A Bíblia diz que Sansão, ele tem um momento em que ele está andando, aí vem um leão. Você conhece a história, ele mata o leão, ele rasga o leão no meio. O leão fica morto na estrada. Aí ele, quando volta, tem um enxame de abelhas ali no leão. Aí ele vai, para ali, e aí ele come do mel daquele enxame de abelha. Ele era um nazireu, ele podia tocar em coisas impuras. Depois, mais à frente, você vê o cabelo de Sansão sendo cortado. Eu pergunto para você, Dalila foi a inimiga de Sansão? Não. Dalila simplesmente foi a distração de Sansão. Nós temos que andar vigilantes. A Bíblia fala: vigiai e depois orai. A Bíblia não manda orar primeiro, vigia primeiro, depois ora. Porque se nós não vigiarmos, nós seremos seduzidos, seremos enganados. E se nós formos enganados, todo chamado de nazireu na minha e na tua vida será colocado por terra. E quando você lê a Bíblia diz que tudo que é puro, quando toca naquilo que é impuro, aquilo que é puro fica impuro. Quando você pega o impuro e toca naquilo que é puro, a Bíblia diz que aquilo que é puro se torna impuro. Lembra quando as pessoas tinham lepra? Elas eram colocadas fora do arraial, lembra? Sim ou não? Sim. Porque tinha que andar fora. Mas um dia aparece um cara em cena chamado Jesus de Nazaré. Quando o puro tocava no impuro, o que era puro ficava impuro. Mas ele entra em cena. E aí ele, sendo puro, quando ele toca no impuro, ele faz o impuro se transformar em puro. Uma mulher com fluxo de sangue vê ele passando, vem atrás dele e fala assim: se eu ao menos tocar na veste dele, eu vou ser curada. Aí toca na veste dele, ele para e fala assim: alguém me tocou, alguém me tocou.
Aí os discípulos: você deve estar brincando, mestre, tem um monte de gente aqui te empurrando, alguém te tocou. Alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. O problema é a forma como nós tocamos no mestre, porque quando nós tocamos no mestre, nós somos impuros, e ele é puro, e ao invés de nós colocarmos ele impuro, quando nós tocamos naquilo que é puro, nós ficamos purificados. Que eu quero que você saia daqui nessa noite, de tudo que você ouviu, que você tenha certeza no seu coração, que não importa o que você fez, não importa quem você é, se você tocar naquele que hoje está passeando aqui, que é puro, você será purificado. Está para vir um grande avivamento. Eu não sei se você acredita nisso. Eu oro todo dia que eu quero fazer parte dele. Amanhã, 6 horas da manhã, a gente tem oração na igreja. Toda quarta-feira. Eu vou para lá e eu choro no altar. Eu peço a ele: não deixa eu ficar de fora. Deixa eu participar disso. Meu maior prazer é servir ao Senhor. Durante muito tempo na minha vida, eu gastei tempo com muitas coisas que eu não precisava ter gasto. Mas hoje eu entendi uma chave. Mateus capítulo 16 fala que quando Jesus está em Cesareia de Filipe, ele fala para os discípulos assim: quem o povo lá fora diz que eu sou? Aí os discípulos: uns dizem que tu és um profeta, que tu és Jeremias, que tu és Isaías, dizem que tu és um profeta. Aí ele falou assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí ele fala assim, Pedro se levanta e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala assim: não foi sangue nem carne que te revelaste, mas foi o meu Pai que estás no céu que te revelou isso. E aí ele continua dizendo, ele fala assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele continua dizendo o seguinte: dar-te-ei as chaves do céu. Quando a gente vai estudar a chave é uma peça pequena que abre grandes portas, sim ou não? Existem chaves que nós precisamos receber do Senhor para abrir grandes portas. Existem muitas chaves que são liberadas, e essas chaves não são chaves terrenas, são chaves celestiais. Quando a gente recebe essas chaves, a gente abre portas na terra que vão nos levar a lugares que nós nunca imaginamos em alcançar. E eu quero fechar aqui dizendo para vocês, coloca para mim Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Aleluia. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pode mais, até 11. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, presta atenção, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, ele sendo o próprio Deus, ele se esvaziou de quem ele era, ele se humilhou, ele entrou por um ventre, e ele entrou na forma de um homem, sentiu dores, não dormiu direito, não tinha lugar para reclinar a cabeça, diz a Bíblia.
e ele se humilhou de todas as coisas, mas ele viveu o propósito do Pai. E a Bíblia diz que o Pai o exaltou e o colocou acima de todo nome, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero nessa noite que você fique de pé, por favor. Todas as vezes que você se encontra num cativeiro, muito mais do que você sofrer, é o teu Pai que está no céu que sofre por você. Quando uma pessoa na década de 90 era levada para dentro de um cativeiro, a família sofria mais do que ele, porque a família não sabia o que estava acontecendo. Então, quando você sofre, tenha certeza que muito mais do que você sofrer, é o teu Pai que está nos céus, sofre muito mais por você. Quem tem filhos sabe exatamente o que eu estou falando. Quando acontece alguma coisa comigo, eu fico triste, mas quando acontece alguma coisa com meu filho, eu fico muito triste. Eu tenho um pequenininho de 5 aninhos, e hoje ele bateu com a boquinha e o dente dele começou a sangrar, um dentezinho de leite. Eu fiquei muito triste de ver o sofrimento dele. Tem só 5 aninhos, porque um pai, ele pode até sofrer, mas ele não gosta de ver o filho sofrendo. Então todas as vezes que você é levado para dentro de um cativeiro, muito mais do que você sofrer, é o teu Pai que está no céu ver o teu sofrimento. Que eu quero nessa noite aqui juntos possamos em espírito entrar num lugar em Deus, num lugar no espírito, orarmos juntos agora para que todo tipo de cadeia venha a ser quebrada, para que todo grilhão, tudo aquilo que te prendia não te prenda mais. Se tem alguma coisa que tenha aprisionado a sua vida, se tem alguma coisa que tenha atormentado o teu coração, a tua mente, eu quero te pedir em nome de Jesus, saia do teu lugar e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Saia do teu lugar, em nome de Jesus, vem aqui na frente.